Olá, este é o quarto podcast dos Jovens pela Dia. Neste episódio falaremos sobre a Vaza Jato. Temos hoje a participação de membros de vários estados. Eu, André Carvalho, um dos líderes do JPD Pernambuco. Matheus Por Deus, fundador do JPD. Estamos aqui. Wagner Vidal, também fundador do JPD. Olá, pessoal. Peter Miller, representando no JPD São Olá, e Gil Trazinácio, representando no JPD Sou. tamo junto. Hoje nós vamos falar sobre a bomba da Vaza Jato. Vamos começar. Eu queria escutar o Wagner Vidal falando sobre o teor dos vazamentos, das conversas do ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo agora. Queria cumprimentar os colegas que estão presentes nesse podcast. Então, primeiramente que foi uma grande bomba, né? As revelações que o The Intercept lançou na semana que passou, pegou o Brasil inteiro de surpresa devido a duas características, eu acho. Que a qualidade das reportagens e as pessoas envolvidas, né? Sérgio Moro, o então ministro da Justiça Sérgio Moro, se encontra ou se encontrava em um momento de relativa tranquilidade, né? Ele fez tudo o que fez, como juiz que todo mundo sabe, para chegar no cargo que exerce atualmente e buscava até então aprovar seu pacote de anticrime junto ao governo Bolsonaro, só que ele não esperava de forma alguma as revelações que o Intercept trouxe para nós sobre o submundo da Lava Jato, né? Que a gente vê é um envolvimento muito forte entre o então juiz que conduziu todos os processos da Lava Jato, Sérgio Moro, com os procuradores da República, né? Isso chocou o Brasil e chocou o mundo. A gente vê reportagem do Washington Post, The New York Times. O mundo inteiro repercute a Operação Lava Jato, porque até então o Partido dos Trabalhadores sempre trouxe a narrativa do juiz parcial, né, Sérgio Moro. E essa narrativa ela era muito forte no campo da esquerda. E com os vazamentos, ela se tornou evidente para todo mundo, né? Eu acho que a essa altura do campeonato, só realmente aqueles fanáticos por Bolsonaro que não conseguem enxergar a atuação direta de Sérgio Moro para condenar o ex-presidente Lula, né? Afrontando o Código de Processo Penal, afrontando a Constituição, que determina a imparcialidade do juiz. Todo cidadão tem direito a um julgamento justo com um juiz imparcial. Isso aí é previsto na nossa legislação e é uma determinação da Declaração dos Direitos Humanos. E Sérgio Moro, ele, no afã de se projetar, no afã de um dia se tornar ministro do STF, ele passa por cima de tudo e de todos para condenar o ex-presidente Lula. E hoje ele se vê encurralado, né? A gente vê que o Intercept ele lança aos poucos as informações, mas o teor do que foi vazado até agora já compromete de forma direta a parcialidade do juiz, certo? Porque a gente tem que, no artigo 254, se não me falha a memória, Código de Processo Penal, se eu estiver errado, daqui a pouco eu me corrijo aqui, que trata do capítulo da suspeição do juízo, determina que o juízo deve se declarar suspeito caso aconselhe alguma das partes. É uma obrigação do juiz se declarar suspeito, porque se ele não se declarar suspeito, qualquer das partes tinha o direito, a parte lesada no caso,
de requerer a exclusão desse juízo, porque a imparcialidade do juízo é premissa do devido processo legal. Então, o que a gente viu na semana passada com os vazamentos da chamada Operação Vaza Jato, né, que busca justamente mostrar o submundo da Lava Jato, é que tem muita coisa, muita ilegalidade por trás da maior operação, né, que foi feita de corrupção no nosso país. E é só o começo. Excelente. Eu vou ler aqui um trecho do The Intercept, que eles lançaram aqui no domingo 7 de junho. Exclusivo. Secretos enviados à Intercept revelam as mensagens secretas da Lava Jato. As conversas, vídeos, documentos e áudios que recebemos demonstram uma ação coordenada entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O atual ministro da Justiça, Jair Bolsonaro, e ex-juiz que coordenou a operação, interferiu no Ministério Público e atuou como um assistente de acusação, o que fere o princípio de imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura. Na sexta-feira, a revista, que é uma revista tradicionalmente de direita, que tem atacado os governos de esquerda desde sempre, eles colocaram o Moro na capa com o texto desmoronando e escrito texto: ninguém está acima da... Desde seu início, a Lava Jato vem prestando grande e relevante serviço na luta anticorrupção no Brasil. Até maio foram 61 fases, 321 prisões, 13 bilhões de reais recuperados e 244 coisas. Mas como de comunicação séria e responsável, não podemos deixar de registrar que um dos maiores ícones da Lava Jato, o ministro da Justiça Sérgio Moro, ultrapassou de forma inequívoca a linha da decência e da legalidade no magistrado. Os diálogos revelados pelo site The Intercept mostram um juiz que abandona a equidistância das partes do processo, a imparcialidade intrínseca ao cargo e passa a instruir e apoiar um dos lados, o da acusação. Eu queria que Matheus, por Deus, fizesse comentários sobre o teor dessas divulgações do The Intercept. Pois é, meus cumprimentos a Gil, Trazinácio, a Peter, a Wagner e a André, tá muito bem mediando esse nosso podcast desse dia, já dia 18. André, eu realmente fiquei bastante estarrecido depois de receber essa notícia da conhecida Vaza Jato, como ficou esses vazamentos divulgados, na verdade, pelo The Intercept. Eu acho que o teor desses vazamentos são muito importantes para refutar aquele herói construído pela direita na figura de Sérgio Moro, de Dallagnol, enfim, de toda uma estrutura, também da Polícia Federal, alguns delegados, enfim, para refutar a premissa de que aquelas pessoas são todas honestas, estão ali para combater a corrupção, não são ligadas a nenhum partido. E para muitas pessoas, inclusive pessoas, cidadãos médios brasileiros, os juízes, os procuradores representavam uma limpa da corrupção, uma pessoa incrível enfim, isso foi quebrado. Eu acho que o Intercept conseguiu levar para toda a população brasileira tudo aquilo que Lula já vinha dizendo, conseguiu comprovar. E eu acho que foi muito importante também a postura dos acusados, que são Moro, Dallagnol, que acho que foi o Brasil de fato que eu estava lendo. Eles realmente caíram no que o Intercept estava tentando fazer. Eles confirmaram, acho que 2, 3 dias depois, que eles realmente tinham enviado aquelas mensagens, não negaram em nenhum momento. Eu achei muito importante esse fato, porque eles confirmaram que aquilo realmente
aquelas mensagens existiram, foram feitas por ele, e apenas disseram que talvez tivesse alguma coisa trocada, não fora do lugar, comprovando justamente o que o site vinha acusando. Matheus, é bem isso mesmo. Deixa eu só ler aqui uma parte. Na última semana tivemos mais um vazamento, do dia 22 de abril de 2016. Deltan fala: caros, conversamos mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro disse quase espontaneamente que Theory fez queda de braço com Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse que para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo, se referindo ao governo de Michel Temer. Responde: excelente. In Fuchs we trust. Responde: kkkk. Eu queria que o Gil Transinaço comentasse sobre o teor dessas conversas divulgadas com tamanha intimidade entre o juiz e a acusação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro dizer que é uma grande felicidade no meu primeiro podcast com a galera de JPD aqui. E ainda mais para falar de um tema que é tão importante e relevante para o nosso país quanto essa questão das conversas de Sérgio Moro com Deltan. De início é interessante a gente ressaltar que absolutamente ninguém é contra a Lava Jato, muito menos é contra o combate à corrupção em si. O que, na verdade, a gente pode discutir é exatamente esses conchavos que como o Intercept mostrou, que existe dentro do judiciário, e especial entre o órgão julgador e o órgão investigador, no caso do Ministério Público. Tem algumas questões que a gente poderia levantar quanto à questão da própria legalidade, que é exatamente o que a direita tem questionado bastante, que é a legalidade dos vazamentos, e confrontar junto à própria legislação que nós temos, né? Como nós sabemos, o Código de Processo Penal, ele não utiliza como prova lícita a questão de vazamentos ilícitos. No entanto, já existe uma jurisprudência sólida que, inclusive, é defendida pelo próprio Sérgio Moro, de que existe a possibilidade de utilização desse material. Então, a gente entra num conflito jurídico aí bem interessante e, do ponto de vista político, é inegável o desgaste dele depois dessas divulgações, né? Então, juridicamente, a gente pode ter algumas celeumas no campo da hermenêutica jurídica mesmo, mas no campo político é inegável que já houve um desgaste, que já houve uma queimação da imagem do Sérgio Moro, enfim, e tudo isso é extremamente relevante. E outro ponto interessante da gente esclarecer e colocar é que esses vazamentos, eles não deveriam ficar restritos apenas à figura de Lula, não. Porque, na verdade, esses conchavos, eles representam algo que é bem maior do que Lula. Houve conchavos do ponto de vista específico no caso do Lula, só que isso irá beneficiar, de certa forma, também outros acusados, né? Já tem algumas articulações de alguns advogados nesse sentido. Infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, as decisões judiciais do nosso país elas estão sendo muito focadas em apenas uma figura. E a gente está meio que criando um código de processo penal todo estilizado para julgar uma única figura. Só que no Estado democrático de direito, as leis elas devem ser aplicadas a todas e, enfim, teremos repercussões não só de natureza política, mas acredito também que jurídicas em relação a essa questão do vazamento da Lava Jato. E o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente defende é que vaze mesmo e que o nosso querido Glenn, ele traga mais material e que isso possa ser confrontado e que eles também, Sérgio Moro, Deltan, eles tenham a oportunidade de se defender. Agora comentando o Peter Miller de São Paulo. Primeiramente, um alô a todo mundo que está participando conosco, que está nos acompanhando também no canal do YouTube e onde tiver aí essa nossa transmissão. É muito grave tudo que isso aconteceu, né? Nada que eu já não soubesse, porque eu acompanhei todo esse desenrolar, né, da prisão do Lula, né?
Então, Paçoca, então eu acompanhei todo o desenrolar que aconteceu e, de fato, deu para perceber que o Moro sempre teve um ranço aí contra o Lula. Sempre me pareceu muito claro essa junção do Ministério Público junto com o Moro e chegou à constatação dessa matéria muito bem feita aí do Intercept Brasil e que algumas pessoas querem falar que não existe ou que o Intercept Brasil está aí para soltar o Lula ou algo do tipo, deslegitimar a matéria, mas não tem muito, porque, como vocês mesmo já falaram, nem as próprias pessoas citadas negam realmente que eles participaram disso. Então, tentando fazer uma lavagem cerebral em cima da sociedade de que eu fiz a ilegalidade como se fosse para salvar o Brasil. Mas o bem da verdade é que você, usando essa ilegalidade, você, possivelmente, pelo que a gente está vendo, condenou uma pessoa inocente. E muita gente vai questionar, mas o Lula nunca fez nada, não sei se fez ou deixou de fazer. Eu sei que neste caso, ele prova-se que ele é inocente, porque queriam prender ele por todo um processo político. E isso é muito perigoso, porque se isso passar, mesmo depois dessas investigações, é o que nós vamos, dessa matéria, vamos ter esse tipo de problema recorrente no resto, em outras eleições dos outros anos. Então, isso tem que ser uma coisa muito séria e combatida agora, nesse exato momento. Não estamos falando de Bolsonaro, estamos falando de Moro. Muita gente confunde e acha que tem alguma ligação com o Bolsonaro. Pode até ter mais na frente, mas o que interessa é o agora, é tentar resolver esse problema agora para que isso não acarrete em mais problemas como esse no futuro. E a direita está se programando aí para um ato no dia 30, né, de junho, para defender o Moro. Como o Peter está dizendo, o que está em jogo não é apenas um juiz, um procurador e um político. O que está em jogo é a nossa democracia. Se isso realmente passar, como o Peter disse, se isso realmente continuar do jeito que está, mesmo após esses vazamentos, essa comprovação de que realmente havia um esquemão entre o Ministério Público e os juízes da Lava Jato, talvez isso vire regra, talvez a nossa democracia seja tomada pela República de Curitiba, como bem já dizia Lula há 2 anos atrás. André. Queria escutar primeiro a opinião de vocês sobre as reações, né? A gente tem aqui o Sérgio Moro dizendo que foi um discurso. Primeiro ele reconheceu que as conversas, disse que não tinha nada demais. Ele e o Deltan disseram que não tinha nada demais, que era uma conversa comum, todo juiz. Por último, ele disse que foi um descuido dele. Então, não entregou o celular para a polícia. Alguns advogados da STJ para pedir a prisão preventiva de Sérgio Moro, e a OAB, por unanimidade, pediu o afastamento do Sérgio Deltan Dallagnol do cargo. Eu queria que vocês comentassem essas repercussões. E também, só para adicionar aqui, tem a questão da reação da Globo, que desde o primeiro momento vem chamando a atenção, colocando os holofotes para o que eles dizem serem hacks, que hackearam o celular de procuradores, e diametralmente oposto do que eles fizeram antes, quando o juiz grampeou o celular da presidência da República, de Dilma com Lula e tal. Então, agora tentando taxar de criminosos aqueles que trouxeram informações preciosas, valiosas a respeito desse assunto que é tão importante não só para a nossa política, mas para a nossa democracia. A repercussão entre os envolvidos é interessante a gente observar, como o André falou, que em primeiro momento eles reconheceram os diálogos e afirmavam que não era nada demais e que eram conversas corriqueiras. Dentro dessa afirmação, que não passava, segundo Moro e o Deltan, que seriam conversas despretensiosas, que não
acarretaria nenhuma ilegalidade, o Glynn soltou a conversa em que Moro determina aos procuradores que lancem uma nota para a imprensa explicando as decisões, explicando as contradições de Lula no depoimento. Essa determinação de Moro mostra ele envolvido diretamente na desqualificação do réu, né, no caso de Lula, e derruba por terra a teoria de que se passavam de conversas corriqueiras. E eu acho interessante a gente observar a mudança de defesa, né? Primeiramente, essa questão, a gente reconhece, mas não é nada demais. Quando o Glynn soltou conversas mais que envolvem questão de legalidade, ele diz que não desconhece, ou que diz que desconhece, né? Diz que podem ser forjadas, podem ser adulteradas. Então, a gente vê um certo desespero na maneira que se defende, que eles se defendem, todos os dois. Em relação à Globo, o que eu vejo é que, de certa forma, eles estão em sintonia. A Globo, Deltan e Moro. Porque a estratégia de criar um hacker é comum entre os três e busca qual o intuito dessa criação. Foi um hacker que vazou, isso é ilegal, isso não pode, papapá, ppp. Isso é uma coisa totalmente fictícia, entendeu? A defesa criou, a Globo criou, que é um hacker. Isso porque, em momento algum, o The Intercept, ele afirmou que é um hacker. Porque a fonte está protegida e a fonte tem o direito de proteção pelo jornalismo. O jornalismo não tem obrigação nenhuma de dizer quem é a fonte, não. Certo? Então, isso é obra da ficção. O hacker é obra da ficção. É comum a defesa de Deltan, comum a defesa de Moro e comum a defesa da Globo. Não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, mas Glynn deu entrevista afirmando que a Globo tem envolvimento com a Lava Jato, né? Que a Globo ela caminhou lado a lado com a Lava Jato. Então, isso soa como um certo, por parte da Globo, um certo receio de expor a reportagem como ela merece ser exposta, porque ela expõe o lado podre das principais personalidades jurídicas do nosso país. A Globo ela faz um jornalismo medíocre nesse momento para nossa sociedade, porque a gente sabe, a gente pode até discordar de tal postura ou outra, mas a gente tem que reconhecer a força que a Globo exerce dentro do nosso país. E eles perdem a oportunidade de fazer um jornalismo digno, porque provavelmente eles estão envolvidos e provavelmente estarão nos próximos diálogos que serão vazados. Então, assim, é bem preocupante a situação e eu acho que essa semana Moro se ofereceu para ir ao Senado, ele vai ao Senado. Então vamos ver como ele vai se comportar, né? De repente vaza a conversa, vaza diálogo enquanto ele está lá no Senado, e a gente vai ver como é que ele vai reagir. Porque ele reage conforme a dança e toda hora cria uma defesa diferente. Eu vi essa semana uma reportagem do Brasil 247, exatamente que a posição da Globo é justamente ela teme ser o próximo do The Intercept. Todo mundo sabe que a maioria das reportagens tinham exclusividade da Lava Jato, os vazamentos foram praticamente exclusivos, em primeira mão, e depois para as outras, para o Estadão, Folha de São Paulo. Mas a Globo tinha acesso direto e ela já estava lá na casa do Lula, inclusive no dia que ele foi conduzido coercitivamente. Então ela sabe dos envolvimentos. A Globo não faz jornalismo. A Globo já está fazendo a defesa. Porque, como bem disse Wagner, como bem disse André, a próxima vítima já anunciaram, o Glynn do The Intercept, a próxima vítima desses vazamentos vai ser a Globo, porque a Globo estava fortemente envolvida, como disse André aí, a primeira mão dos vazamentos da Lava Jato era para a Globo. Então, a gente já está fazendo uma defesa antecipada. Perfeito. O que a Globo ela está colocando, não só a Globo, mas alguns outros meios de comunicação também,
é um fato que nós também não podemos ignorar, que é a própria ilegalidade da questão dos vazamentos também, né? Querendo ou não, eles são autoridades que são constituídas e existe uma ilegalidade aí, certo? Tudo bem, isso é inquestionável, a gente não está discutindo isso não. Mas o fato é que o teor dessas conversas é extremamente mais grave do que o próprio vazamento em si. E não exime também as autoridades de responsabilizar os responsáveis pelo vazamento. Agora, diante dessas informações, a sociedade não pode ignorar de forma nenhuma o teor dessas conversas, e eu acho, e acredito que vocês também, que o que deve ser debatido e questionado no momento é apenas o teor dessas conversas, e essa questão de legalidade ou ilegalidade da divulgação deve ser buscado pelas autoridades e punidos aqueles que eventualmente forem encontrados, mas o teor das conversas não podem ser ignorados de forma nenhuma. A questão da ilegalidade, eu acho que todo mundo sabe que realmente é uma invasão de um aparelho privado, né, um aparelho telefônico, não é Não, assim mas aí, Deco, judicial. me permite Eu acho interromper. que Me permite interromper. Mas a gente volta ao que eu falei. A fonte, a reportagem do Intercept, não, em momento algum, confirmou que é um hacker. Então, a gente não pode afirmar que é um hacker, que foi invadido o sistema. Isso, a gente está trabalhando com a A gente está hipótese. trabalhando Aliás, com a eles estão exatamente. hipótese, Estamos né? trabalhando com a hipótese Inclusive, deles. que a gente está trabalhando com a hipótese da Globo, inclusive. É complicado. Inclusive, pode ser alguém da própria operação, internamente, que pode ter divulgado essa informação. Justamente, pode ser alguém de dentro da operação, podem ser advogados envolvidos, pode ser. É muita coisa, é um ciclo de poder muito grande que envolve a Lava Jato. E outra coisa que o site também, ele teve a preocupação de não divulgar nenhuma conversa de natureza pessoal. Então, aquilo que de fato é do fórum íntimo do procurador e do juiz, eles meio que preservaram. Inclusive, segundo o Glyn, ele ainda não divulgou mais conteúdo exatamente por isso, por estar fazendo essa seleção e estar tendo esse cuidado, né? Então, eles estão divulgando aquilo que é estritamente de interesse público. E, claramente, as conversas entre um juiz e um procurador, que, do ponto de vista legal, no mínimo, eticamente questionável, é totalmente de interesse público e a sociedade tem direito de saber. E vindo a público isso, os meios de comunicação têm mais que divulgar, a gente tem que questionar e a gente tem que debater mesmo. Não tem nada de errado em relação a isso, não. Só comentando, os procuradores da Lava Jato essa semana também divulgaram uma nota rebatendo a linha de que um dos procuradores teriam vazado a informação para o DNT. Mas voltando à minha linha de raciocínio, que eu estava falando aqui, independente que se tiver acontecido essa invasão de um hack, todos sabemos, eu acredito, todo mundo sabe que isso é uma atitude ilegal, só que a gente está questionando o tratamento da imprensa, que ela está tratando isso como uma ilegalidade hoje, mas quando o Moro também grampeou a Dilma fora do horário, e o Lula, né, a conversa da Dilma e do Lula, fora do horário que eles tinham, que era permitido pela justiça, então eles também praticaram um ato ilegal ali, e em nenhum momento houve punição dos responsáveis nesse momento. E agora tá havendo essa cobrança. Na época, o máximo que houve com o Moro foi apenas um puxão de orelha público por parte de teoria, e do ponto de vista legal não aconteceu absolutamente nada. A Dilma era de ter sido afastada. Na verdade, foi anulado, né, esse vazamento como prova. Isso, na verdade, não pôde ser usado como prova. E ele era muito consciente em relação a isso, e só reforça exatamente essas atitudes dele posteriores. Porque a divulgação naquela época foi claramente uma estratégia de natureza política. O que ele queria era simplesmente criar tumulto com aquilo. E detalhe, a gente também tem que levar em consideração que aquelas conversas também elas não eram republicanas de forma nenhuma, não, e também eram erradas. E mesmo assim o vazamento foi legal e também foi errado. No meu ponto de vista pessoal, eu vi muito sensacionalismo naquela conversa entre Dilma e Lula. Não vi sinal de obstrução. Eu concordo, André. Eu concordo com esse sensacionalismo. E outra, se você bem recorda, como Transinato falou no começo, o que a gente vê é uma adaptação das leis conforme o processo de Lula andava, e uma adaptação da lei
se viu também para quando Dilma nomeou Lula. Então, Dilma tinha livre direito dela nomear quem absolutamente ela quisesse, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva. E o que a gente viu na época foi uma revolução, né? Moro, de forma estratégica e política, divulgou esse áudio de forma ilegal, porque não tinha autorização do STF. Não, grampeou sem autorização do STF, certo? A ilegalidade reside aí. E com o intuito unicamente de impedir a posse de Lula, que, do ponto de vista legal, você pode até discordar que, de repente, não seria bacana do ponto de vista moral, porque ele está sendo investigado, etc. Aí é uma questão fora a parte do direito, né? Da legalidade. Mas o que a gente viu foi que os juízes, inclusive o juiz que proferiu a liminar, que cassou a posse de Lula, ele era visto de manifestação com camisa verde e amarela. Então, a gente viu ao longo desses anos o judiciário ele desviando da sua roda da legalidade e proferindo manifestações, decisões políticas. Isso aí é um risco gravíssimo para a nossa democracia. Eu discordo de vocês em relação a esse ponto, porque acho que é notório para todo mundo que, na verdade, aquela nomeação Tandera tem uma finalidade que era dar o foro privilegiado para Lula, mas é outra questão. Voltando para a questão que Wagner falou agora, o que tem acontecido no judiciário brasileiro é exatamente a customização. Estão criando um código de processo especial apenas para o Lula. Começa pela questão do próprio juiz natural, porque desde o início já houve essa violação, que é um princípio fundamental do direito penal, que é você ter um juiz original para o seu julgamento, e desde o início ele não deveria ter sido julgado por Moro, porque a competência não era de Moro. Aí criaram todos os malabarismos possíveis para levar e para colocar tipo a questão de Lula na Lava Jato, e depois o próprio Sérgio Moro, na própria decisão dele, ele desmente o que ele defendia no início. Então a gente percebe que existe uma perseguição aí. Em relação às divulgações anteriores, foram divulgadas também algumas conversas de Marisa que eram absolutamente de foro íntimo. Tipo, não existia nada de ilegal, não existia nada que fosse de interesse público, mas que foram divulgadas apenas com uma finalidade política mesmo. E a gente consegue observar direitinho como é que funcionava a cabeça de Moro desde o início desse processo. Inácio, Lula é sempre um assunto bem polêmico, mas eu vou ter que voltar. Eu discordo com a sua opinião de que a Dilma só queria dar o foro privilegiado para. Eu acredito, tanto ela foi preso imediatamente quando ele não recebeu o foro. Ele 1 ano para ser preso, tirado, né? Que a gente viu que ele foi preso para ser tirado da eleição. E eles também não valeria a pena eles fazerem todo aquele processo antes, no ano de 2016, que foi quando aconteceu isso, porque poderia ter mais tempo para eles conseguirem colocar ele durante a disputa eleitoral. Na verdade, o que o governo da Dilma foi querer que o Lula agisse como ele, a capacidade política dele, que é inegável, que o governo da Dilma não estava conseguindo, não tinha mais ação política, e Lula é um animal político, né? A gente sabe que ele tem uma ótima articulação no Congresso, todo o Congresso, boa parte do Congresso, quando ele foi nomeado, quando surgiu a informação de que ele seria nomeado ministro da Casa Civil, que seria tipo um primeiro-ministro, boa parte deu apoio, e o Moro, a Lava Jato, eles viram nesse ato do Lula ir para o governo, tipo, ele vai salvar o governo, e eles queriam derrubar o governo. A gente vê em outros... Ele vai ter um foro privilegiado. Então, me permita discordar um pouco e concordar um pouco com os dois, certo? Em relação ao que o Trasnato falou, eu acho que fica um pouco dúbio a questão de você defender a legalidade e, ao mesmo tempo, condenar Lula e Dilma nessa relação, porque provavelmente ele queria foro privilegiado. Ninguém pode ser afastado do ponto de vista legal, porque provavelmente ele ia para o foro privilegiado, certo? E isso é uma questão política. Ele poderia requerer o foro privilegiado, porque de repente ele já se encontrava em um julgamento para ele, que ele já estava condenado mesmo sem ser. Isso é uma questão de suposição. Mas, do ponto de vista legal, ele não poderia perder o cargo de ministro, porque supostamente
ele ia ser Eu defendo ministro. exatamente isso. Do ponto de vista objetivo, a decisão da não nomeação dele foi de fato uma inovação dentro do Inovação. sistema judiciário brasileiro que a gente não tem observado. É isso que eu falo, que todo o percurso de Lula na justiça, ele vem sofrendo inovação. Isso é bem complicado. É desse risco que eu falo. É desse risco que eu falo. Porque é incabível que a gente. Ninguém pode entrar em um processo já condenado. E Lula, ele entrou nesse processo já condenado. Agora a gente sabe que, como você. O perigo. Como você falou, esses vazamentos envolvem muito mais gente do que Lula. Lula, claro, é o principal, é o grande líder. Só que a gente sabe que esses vazamentos, esses diálogos, podem, vamos dizer assim, interferir em outros julgamentos, em outros condenados. Mas, infelizmente, a gente vai fazer o quê? Né? A culpa é absolutamente de quem agiu de forma equivocada, o juiz e a promotoria. Eu acho, inclusive, que se nós tivéssemos uma direita séria, inclusive a direita. A gente tem um exemplo, claro, que é o próprio Reinaldo Azevedo, que é absolutamente, desde o início, tem muitas ponderações em relação à Lava Jato e defende exatamente o que eu estou defendendo agora, que a direita séria desse país, ela também deveria, nesse momento, se levantar contra esses pontos isolados da Lava Jato, porque a gente está criando um cenário político dentro do judiciário que é muito perigoso. Hoje, a grande vítima disso é Lula, que é uma pessoa que politicamente tem um poder enorme, mas isso vai sair dessas grandes instâncias e começar a chegar nas comarcas do interior e as pessoas do dia a dia vão começar a ser prejudicadas também. Porque se a gente permite que algo que está sendo visível e televisionado nacionalmente ocorra dessa forma, você imagina como que vai começar a acontecer nos interiores desse país também. Então a gente está criando uma jurisprudência muito perigosa. Se a gente permitir que esse tipo de relação entre juiz e promotor ele se dê com naturalidade, a gente naturaliza esse tipo de comportamento, daqui a pouco isso vai estar como uma espécie de câncer em todo o país, e não só a esquerda, não só Lula será prejudicado, mas a sociedade de modo geral. Então, se nós tivéssemos uma direita séria, ela também estaria revoltada com isso. E próximo de eleições, né? Então, quando daqui a 2 anos temos uma eleição, e aí já começa a aprender quem é isso, quem é que pode ser um pouco mais forte, vamos tirar aquele cara da eleição, começa a ficar uma coisa muito clara. E algumas pessoas da sociedade, de direita, geralmente é o que está acontecendo, começam a bater palma para esse tipo de atitude. Como eu falei, né? Eles vão fazer uma manifestação a favor do Moro no dia 30. Quer dizer, a favor de uma ilegalidade, a favor de um erro gritante para a nossa sociedade, onde o mundo inteiro está condenando, já condenava antes desse vazamento, porque já era bem estranho mesmo o julgamento, e muita gente ainda batendo palma para isso, como se fosse uma coisa boa, como se o Brasil estivesse sendo salvo, e não está. Isso vai cegar as pessoas e, de repente, as piores pessoas podem assumir o Brasil, protegidas por essa lei ou por esses juízes, e aí sim que o povo todo vai se danar para depois tentar mudar toda essa realidade. Então, para mim, isso é muito perigoso e a atitude tem que ser severa em relação a essas pessoas que praticaram, na minha opinião, esse crime. O UOL, ele lançou uma matéria que o Moro vai tentar fazer da crise um plebiscito da Lava Jato. Eles fizeram pesquisa que o governo federal, o Bolsonaro, ele só por isso que ele demorou a se pronunciar sobre o caso, depois dessas pesquisas. Pela pesquisa que o Planalto deu, o apoio à Lava Jato é maior do que as revelações ao Sérgio Moro. Então, eles estão tentando fazer um plebiscito de aprovação da Lava Jato, não do Sérgio Moro, porque eles já sabem, né, eles já têm noção que a imagem dos mas eles querem colar a imagem do juiz na Operação Jato, para tentar salvar a cadeira do juiz. Então, independente de manifestações a favor e outras coisas que eles tentem fazer, nós não podemos depender disso, né? Ninguém está acima da lei no país. Moro está como ministro, mas ele é um cidadão comum. Ele não é mais juiz, ele deixou de ser juiz, ele está sujeito às leis, e mesmo
com isso ele também estava sujeito e tem que pagar pelas irregularidades. Eu concordo, a Lava Jato continua, mas com pessoas sérias. Tem que ser pessoas sérias e imparciais. A Lava Jato continua. E se tiver que soltar alguém, que solte, se tiver que prender alguém, que prenda, com provas ali para a gente ver e não questionar. Não pode ser questionado, ninguém pode ser preso com uma questão muito grande. A gente questionando, tá meio estranho isso aí. Não, tem que ter certeza, tem que ter coerência e seriedade. Aliás, é um problema do Brasil, a falta de seriedade em todos os setores de muitos anos isso. Não é de agora, não. Agora está bem pior, por sinal. Mas o que está faltando é seriedade. Tem que ter juízes, pessoas imparciais e sérias para conduzir a Lava Jato. Esses vazamentos do The Intercept revelam um problema que já há muito tempo adoece o Brasil, que é a politização do judiciário. E é isso que está acontecendo. Muito bem o que Peter falou, concordo integralmente, que a Lava Jato tem que continuar assim, mas com pessoas sérias, com pessoas imparciais, que realmente estejam ali para fazer justiça e não política. Quer fazer política? Você saia do seu cargo de juiz, peça demissão, enfim. Vá se candidate, vence a eleição e vá fazer política. Mas para fazer política dentro do judiciário fica complicado. Faça como o Flávio Dino fez, né? O melhor exemplo que poderia ser dado agora é Flávio Dino. Um grande homem. Grande homem. Mas, de fato, o judiciário está agindo de forma muito, muito política. Na verdade, eu diria que sempre agiu. Antes não existia a visibilidade que a gente tem hoje, né? As sessões do STF, elas não eram televisionadas. Eu acho que o Brasil começou a desandar de vez quando começaram a televisionar as sessões do STF. Antes acontecia desandar num bom sentido, porque a gente tomou conhecimento das atrocidades que aconteciam lá. Porque antes a gente não sabia nem os nomes dos ministros do STF, hoje a gente sabe de todos, endereço, sobrenome, quantos filhos tem, e isso também é importante. Mas as decisões do próprio STF são absolutamente políticas. As últimas decisões são todas de natureza política e dependendo de quem seja o alvo, a vítima, aí sim que é política. A não nomeação de Lula é um grande exemplo de uma decisão de natureza absolutamente política. O fato de Aécio Neves ainda estar solto também, a gente sabe que é uma outra decisão claramente de natureza política também. Falar no STF, é bom lembrar, não sei se alguém já falou desde o início, acho que não, essas últimas mensagens que envolveram até o ministro Fux do STF, e pegou ainda mais fogo, se a direita já vem atacando pesadamente o STF, agora com essa a esquerda também soma a direita nesses ataques a ministro do STF. E a nossa justiça vai se fragilizando cada vez mais. Onde é que isso vai parar? Em relação ao STF, a gente sabe que é um tribunal que, por ser de indicação política, sempre vai ter esse viés político, né? A gente, pelo menos no governo petista, teve, acho que, vamos dizer assim, o jurista mais ligado ao campo político, assim, que a gente sabe, é Dias Toffoli. Sendo as outras nomeações, eu acho, foram bem, do ponto de vista técnico, altamente qualificadas, as outras nomeações do PT. Mas, em relação ao Toffoli, foi uma indicação muito política, mas que, absolutamente, isso não quer dizer muita coisa, porque o que a gente vê na postura de Toffoli, desde que assumiu, é um viés que se afasta bem de uma linha da esquerda. Então, a gente vê uma mudança de postura a todo tempo dentro do STF. Gente que entrou com um viés que hoje vota e decide e fala totalmente diferente. Exemplo disso é Gilmar Mendes, que sempre trava um embate com a esquerda e hoje em dia é venerado por uma ala da esquerda porque tem algumas decisões que são progressistas, ao menos nesse campo da própria legalidade mesmo. Então, Barroso também. Barroso é um ministro que me confunde muito também, porque ele, uma hora é 880. Ele era totalmente progressista, aí de repente dá uma loucura nele.
complicado. Eu acho que um bom ministro do STF não tem que ser de esquerda, nem tem que ser de direita, nem de centro. Eu acho que o judiciário deve ser uma coisa técnica. Tem que analisar os autos, ver o que está acontecendo. Mas não é só isso, de acordo Matheus. com a lei brasileira, né? Não é só isso, porque, especialmente, o STF, ele decide questões constitucionais, né? E a gente sabe que as pautas progressistas, ela atinge muito... Porque, assim, na verdade, direita e esquerda são questões econômicas, né? Mas as pautas progressistas, a nossa Constituição, ela é progressista. Então, quando você tem um ministro que é mais conservador, isso dá uma bracada no avanço constitucional, no avanço do mandamento constitucional. Então, isso faz uma certa diferença. Mas isso não é uma novidade, nenhuma inovação só nossa, não. Nos Estados Unidos também a gente tem juízes do STF de lá que ideologicamente eles têm uma linha muito clara. É muito difícil essa questão de colocar alguém no STF e acreditar que ele vai sempre defender de acordo com a Constituição. É extremamente complicado. Você vê a defesa de Bolsonaro agora, que ele acha que deve ter um ministro evangélico. Por aí você tira. E Bolsonaro, ele explicita isso, ele expressa isso, mas, sem sombra de dúvida, é o pensamento de outros presidentes que nomearam outros ministros também. Eu quero só lembrar da conversa, né, vazada também do Romero Jucá, que ele quer indicação da Dilma, que não é uma indicação política, é o do Teori Zavascki, né? Ele fala, foi ele lá, aquele burocrata. Então eu acho que a Dilma foi uma das presidentes mais republicanas que o Brasil teve. Eu também acho. Concordo. Também foi uma indicação dela que eu achei assim. Inclusive, o Fachin tem até umas ligações com o próprio PSDB e mesmo assim foi nomeado. Foi defendido, inclusive, José Serra, que foi com ele para o Senado. Por aí você tira de que, de fato, ela tentou colocar pessoas imparciais. Como eu falei no começo, né? Teve realmente indicações muito técnicas e algumas com viés mais forte político, como o Alexandre de Moraes, que foi realmente uma indicação altamente mais política, realmente, de tema. Enfim. E outra coisa que eu lembrei do diálogo, que eu achei bem comprometedor, é a questão de... Não, fala que foram vários ex-presidentes, 9 presidentes e ex-presidentes envolvidos, enfim, deu um rol de políticos envolvidos e o Sérgio Moro sugeriu ficar com 30%. Só vai entrar 30%, a gente só vai processar 30%. Então, isso é bem complicado, porque o Ministério Público ele não tem como deixar de denunciar, não. Ele selecionar as pessoas que ele quer investigar, né? Ele sabe que tipo, vamos de crimes, isso daqui estrategicamente para a gente, para a mídia, eles são mais interessantes, vão dar mais visibilidade às nossas ações, então vamos para isso. O Ministério Público ele não pode abrir mão da ação penal sabendo de que realmente do cometimento ilícito. Então, isso foi uma parte de diálogo bem comprometedora entre eles, que a gente deve ressaltar aqui. É engraçado disso tudo é que ele escolhe quem ele quer e ainda escolhe errado, porque escolhe o inocente, né? Quer dizer, ele escolhe, ele quer saber, ele procura as pessoas que ele quer condenar, né? Que possam estar envolvidas e aí faz uma fraude para poder condenar. No caso, o Lula, mas como pode ter outros também. Peter, na verdade, a Lava Jato, enfim, eu sou policial civil, então entendo um pouquinho aí de questão de operação. Eles focaram muito, a Lava Jato, no caso, envolve a Polícia Federal também, a questão midiática, né? Quem a gente vai atingir, quem é que vai repercutir, como é que a gente vai ter o apoio do público, da opinião pública. Então, eles foram realmente em políticos de forte relevância, de forte popularidade, porque eles viram nisso uma oportunidade deles se projetarem e projetar a própria operação e, com o apoio da opinião pública, cometer ilegalidades como eles cometeram. E foi isso que aconteceu. A própria Raquel já estariam muito felizes de terem prendido apenas o Lula. Só que eles precisavam dar uma resposta para a esquerda também. Fica muito claro que o grande objetivo deles era prender Lula e tirar Lula do pleito eleitoral. Isso fica claro para absolutamente todo mundo pelas conversas que a gente teve acesso. Só que eles precisavam também responder para a esquerda, para que derrubasse o argumento da esquerda que seria uma perseguição de natureza política de Lula.
Eu acho que todos os outros que vieram antes de Lula e depois de Lula, o interesse era só de dar algum tipo de resposta mesmo para a sociedade. Isso, é tanto que todo mundo sabia que ia chegar em Lula. É incrível isso. Todo mundo sabia, ó, vai chegar em Lula. É Lula, o próximo é Lula, é Lula. Por Amanhã quê? Lula vai ser preso. Amanhã Como é Lula que vai ser preso. existe? Não existe, gente, isso. Tipo, Lula nem investigado era, mas já sabia que a Lava Jato ia chegar em Lula e prender Lula, porque o objetivo era isso. Então, Também fala da Raquel Sherazade, que ela fala que que também é uma ferrenha opositora do Lula, mas ela fala que a Lava Jato e o Sérgio Moro tinham um projeto de poder político. O que é que vocês acham dessa afirmação? pode falar, Tresna. Eu fico absolutamente feliz. Eu tenho muitas divergências de natureza ideológica com Raquel Sherazade, apesar de achar ela uma grande profissional. E eu fico feliz que ela tenha reconhecido, tenha voltado atrás, está sendo batida tanto pela esquerda quanto pela direita. E eu vi o último vídeo dela fazendo um panorama geral desde o início da Lava Jato. E eu achei bem sensato, né? Apesar dela já ter dado outras declarações que não foram tão sensatas, essa última dela e essas observações que ela fez eu achei muito relevantes. E não só Raquel Sherazade, outras pessoas também, né? Estão admitindo de que, de fato, as conversas não são tão republicanas e que extrapolam as relações que deveria ter um juiz e o Ministério Público, e que todo esse processo tem um objetivo claro e sempre foi de natureza política. Eu acho que por mais óbvio que parecesse para gente, para algumas pessoas não eram tão óbvio. Eu acho que talvez pelo ódio às políticas implantadas pelo presidente Lula e que ele tinha que ser uma pessoa ruim e começaram a acreditar na história da Lava Jato. E com essas revelações do presidente, essas pessoas, como o Tiago Lacerda também, entre outras pessoas, né? O que a Que gente sempre de direita, elas, tipo, parece que acordaram. Realmente tem alguma coisa aí. Eu acho que foi muito importante essa revelação. então, André, na verdade, a gente trata muito a questão de direita e esquerda, mas do ponto de vista em relação à Lava Jato, esses vazamentos, se a pessoa for sensata ou tiver um pouquinho de conhecimento sobre política, direito, ela consegue compreender o objetivo, a condução do processo, tudo, né? Infelizmente, tem pessoas que são fanáticas que elas não vão enxergar aquilo. Elas vão pela imagem, né? Pela imagem que foi criada de Sérgio Moro no pedestal, o intocável. E sobre essas pessoas é bem complicado a gente mostrar os fatos, porque elas estão num momento de transe, de ilusão, então complicado. Mas eu também fico muito feliz com a opinião de Raquel Sherazade, porque ela, ela é uma jornalista respeitada, eu tenho muitas divergências dos posicionamentos dela, mas ela é uma mulher muito inteligente, muito respeitada, e ela consegue fazer uma análise muito sensata e crítica, de forma equilibrada sobre o cenário político. Eu acho muito interessante, porque ela consegue falar para algumas pessoas que a gente, que é mais realmente de esquerda, a gente não consegue chegar nessas pessoas. E ela, com esse discurso mais sensato, ela consegue atingir muita gente. É muito positivo. Reinaldo Azevedo também, né? Não sei se vocês acompanham o programa dele na Band News. Sim. Inclusive ele foi citado, né? Não sei se vocês estão por dentro, mas ele também foi citado dentro desses vazamentos, que ele sempre fez uma oposição muito grande a Deltan, e ele foi até ironizado por Deltan nessas conversas, que chamou ele acho que foi de juizinho, alguma coisa assim, dando a entender de que tipo, ele não tinha conhecimento jurídico, mas que ele iria fazer um showzinho dele em relação a uma divulgação deles lá. E é exatamente como você pontuou, essas pessoas elas têm um público que de fato nós não temos. Querendo ou não, a esquerda fala muito para seus convertidos e a direita também fala muito para os seus convertidos. Então, quando existem essas divergências dentro da esquerda, dentro da direita, com pessoas que, apesar da gente discordar em alguns pontos, tem uns posicionamentos que são sensatos, é interessante a gente ressaltar, porque Raquel tem um público dela muito forte, que a gente não consegue atingir, que a esquerda não consegue chegar, e Reinaldo Azevedo também tem um público muito específico e que a gente também não consegue chegar. E ver essas pessoas combatendo essas ilegalidades eu acho muito legal, muito bacana. Em especial o eleitor paulista, né? Eles falam muito para o eleitor paulista,
para o cidadão paulista, né? Trazer eleitor, mas enfim, eles falam muito para o cidadão paulista. Isso é muito importante porque a gente sabe que tudo perpassa de decisões e de mudanças de paradigmas por São Paulo, né? Se São Paulo muda o paradigma, aquela região todinha ali muda. Então, assim, é muito importante aí essa influência deles. Matheus Pudez. A respeito de Moro, eu acho que depois desses vazamentos, foi muito importante porque esses vazamentos evidenciaram aquilo que nem todo mundo conseguia enxergar. Nós que somos da esquerda, nós que militamos, que, enfim, os meninos, Wagner, Gil, que estão na área do direito, sabem com mais facilidade dessas questões processuais, o que é que está certo, o que está errado. Mas o brasileiro médio, vamos concordar, não sabe muito bem e vai muito na onda, sabe? Mas depois desses vazamentos, inclusive eu acho que foi isso que tocou Raquel Sherazade e Reinaldo Azevedo, isso evidenciou o que já vinha acontecendo há muito tempo, que já era muito errado. Moro vazava coisas que nós já comentamos aqui, coisas íntimas, conversas com Marisa. Moro impôs uma condução coercitiva a Lula enquanto era juiz na Lava Jato. E, poxa, o processo de Lula foi conduzido em tempo recorde. Isso já gera uma suspeita. Eu, Matheus por Deus, já tinha plena certeza de que esse processo tinha alguma coisa errada. O que o Glenn fez foi abrir os olhos da população brasileira, do brasileiro de esquerda, de direita, de centro. Todos eles agora sabem que realmente houve uma coisa errada. Não foi por acaso que esse processo foi conduzido em tempo recorde. Tinha um interesse político por trás. Uma questão da Lava Jato que pouca gente discute, porque é muito envolvida a questão política, é o fato de que a Lava Jato, a Lava Jato argumenta que nós recuperamos não sei quantos bilhões de reais, papapá, PPP. Só que ela não conta o fato de que ela também ajudou a quebrar a economia do país, né? Porque ela destruiu as principais empresas. Então, assim, o Brasil faz muito diferente em relação aos Estados Unidos no combate à corrupção das empresas, né? Você pode ver que casos de corrupção de empresas existem no mundo inteiro, mas dificilmente essas empresas vão ser quebradas e prejudicar a economia do país, como acontece aqui, porque a Odebrecht ela demitiu mais de 200 mil funcionários. Isso aí é um mundo de gente. Só para ter uma ideia do ponto de vista mais prático da questão do emprego. E hoje ela pediu ação judicial, né? A maior recuperação judicial da história. Justo. E a gente vê aí um problema também da ordem econômica, né? Que a Lava Jato ela causou, que a gente não discute tanto, mas que tem um impacto muito forte. Operações de corrupção nos Estados Unidos existem a toda hora, a todo tempo. Mas para quebrar e prejudicar a economia é complicado, porque eles sabem fazer o negócio lá. Bom, nessa última entrevista de Lula, ele pontuou muito essa questão, né, de que ele também não era contra a Lava Jato, só que a Lava Jato, essa operação, ela deveria ter preservado essas empresas, que a gente já observou em outros países do mundo de que houve operações parecidas e que várias empresas multinacionais estavam envolvidas e que as empresas foram preservadas. O Brasil, não sei se pelo fato da gente não ter tido assim, grandes experiências anteriores, mas além de levar pessoas, levaram empresas e geraram um caos econômico e que tem repercussões práticas na vida de todo mundo até hoje. Então isso é o lado ruim da Lava Jato também. Eu acredito que a Lava Jato, tendo um projeto de poder político, o combate à corrupção foi usado apenas como cortina de fumaça. Eles queriam criar instabilidade política, e para criar instabilidade política eles precisavam criar desemprego e realmente uma crise econômica no país. Eu acredito muito que entra naquela questão da pauta bomba, né, André? Acho que é também uma Exato. pauta bomba Lava Jato, e a intenção era essa mesmo, causar desestabilidade política. Eu acho que a instabilidade política foi gerada pela Lava Jato. Concordo. Tanto que eles perseguiram do governo, né? Prenderam
o Delcídio do Amaral, que ele era líder do governo e, diferente de outros investigados, outros parlamentares investigados, então ele sempre teve um viés muito político para criar realmente aquela instabilidade no governo. E isso acabou gerando aumentando, né, a crise econômica. Foi só a Lava Jato, mas com certeza a Lava Jato contribuiu muito para a crise econômica. Só um parênteses aqui, porque a gente... Diga, Matheus, pode dizer. Só um parênteses aqui que a gente ainda não falou no dia de hoje, é que nós somos o JPD e nossos meios de comunicação são o Instagram, que é o @Jovens pela Democracia _, o nosso site, que é o www.jovenspelademocracia.com.br. Então é isso, é o Instagram, que é o @Jovens pela Democracia _ e o site www.jovenspelademocracia.com.br. Agora, Gil, continuando o debate. Não, eu queria que vocês comentassem sobre talvez o episódio mais inusitado que nós tivemos nesse começo de ano na Câmara, que foi aquela decisão da bancada do PSL de convocar a Glenn e depois se arrependerem na mesma hora. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que de fato aquilo ali mostra o total preparo da bancada do PSL. A bancada do PSL vem cometendo esses bate-cabeças desde o início do ano. A gente já está no nosso 4º podcast, eu acho que em todos os 4 a gente tem que comentar um bate-cabeça como esse. O deputado Alexandre Frota vem causando um estardalhaço dentro do PSL. É um partido que não tem nenhuma linha ideológica, não tem nenhuma... Enfim, partido, mas dá para dar um perdão, uma colher de chá, porque é um partido agora que está iniciando agora, pessoas realmente inexperientes e, de certo modo, até despreparadas para ocupar os cargos que ocupam. Haja visto o presidente, né? Bolsonaro também não é um cara assim muito bem preparado, e eu acho que faria coisa parecida se fosse ele deputado ainda. O PSL é um partido de oportunistas, né? Várias parlamentares eleitos pelo PSL, eles surfaram na onda Bolsonaro, que surfou a anticorrupção na onda Lava Jato. Eu acho que o escudo deles, né, que era Lava Jato, os cidadãos de bem que lutando pela corrupção para melhorar o Brasil, e eles viram o escudo dele rachar agora com Moro. Eu acho que nenhum deles esperavam que Moro fosse envolvido em um escândalo como esse, né? Então eles não sabem como reagir. Então eles chamaram, depois viram que eles iam estar dando um palco para ele falar e tentaram cancelar, conseguiram adiar, mas agora o Túlio Gadelha está chamando o Glenn para falar na Câmara e é isso, né? Eles estão perdidos, aí falaram agora, estão querendo. A Joyce colocou uma enquete para saber se as pessoas querem trocar a tomada de 3 pinos. Eles estão tentando eles estão querendo tirar o foco dessa. Matheus, o PSL já é bem antiguinho, viu? Não é novo, não, é um partido já antigo. Só que com essa nova formação, com essa força, realmente é recente devido à onda Bolsonaro, mas o partido em si já tem um tempinho aí na estrada. Me perdoe se eu me equivoquei aqui, mas eu me referi realmente a essa nova legislatura que 96% dos deputados são novatos. Isso, justamente, o partido era um partido pequeno, né, e passou a ser um partido grande de repente, devido a essa onda Bolsonaro, e que foi muita gente eleita sem ter nem porquê. O que a gente vê é uma total desorganização. Todo podcast a gente fala aqui do PSL, do bate-cabeça do partido, porque são deputados que disputam entre eles qual vai se destacar mais, qual vai falar mais besteira, e fica nessa disputa de crianças no parlamento brasileiro. É lamentável o desserviço que o PSL presta para a nossa sociedade, é lamentável. Eles não sabem fazer política, é uma coisa impressionante. Essa questão do Glenn ser convocado, depois ser desconvocado pelo próprio PSL, mostra o nível do despreparo deles.
Agora eu queria falar, acho muito importante, agora a gente já está finalizando o nosso podcast, pelo tardar das horas, mas acho importante a gente falar sobre esse ataque da direita com fake news agora contra o Glenn, que ele até se defendeu dizendo que haviam erros graves de inglês no documento que a direita, a indústria da fake news da direita estava compartilhando aí pelo WhatsApp e tal. O que vocês têm a dizer sobre esse acontecimento? Eu acho que foi muito importante, a defesa muito bem feita, muito bem preparado esse Glynn, que é o representante da Intercept Brasil aqui no nosso país, fez uma defesa extraordinária. Para quem viu, para quem não viu, foi uma publicação falsa que a direita estava compartilhando e o Glynn foi lá, pegou e apontou os erros crassos em inglês que continham nesse material. Já era de se esperar esse tipo de jogo baixo, sujo, né, que a direita faz aqui no Brasil. Né? Isso foi isso que fomentou a eleição de Bolsonaro, e eles estão utilizando agora para tentar descredibilizar Glynn, né, o vencedor do prêmio Pulitzer, ganhador do prêmio Essos aqui no Brasil. O cara é premiadíssimo no mundo inteiro, tem respaldo, tem respeito, tem credibilidade. Então, o que é que eles buscaram? Vamos tentar atingir a imagem, né? Primeiro tentaram atingir a imagem dele por ele ser casado com um homem aqui no Brasil, tentaram apelar pela questão realmente dos costumes, né? Que eles sempre vão por esse viés para tentar descredibilizar alguém, porque eles falam para o público deles. Deu certo uma vez, então eles tentam ir pela porta dos costumes. Não deu certo porque realmente ele é muito bem casado, muito feliz, tem uma família linda. Então não deu certo essa estratégia, então vamos falsificar informações, vamos tentar denigrir realmente a imagem dele. Então foi criado esse fake, que eles colocaram a hashtag, né, como sendo o pavão misterioso, para dizer que era um hacker, descobriu mil informações, tudo mentira. Porque eles mentem de forma tão pobre, tão rasa, que é inacreditável. Eu não sei como. Às vezes dá uma certa desesperança do Brasil quando eu vejo alguém desacreditando o Glynn, o cara que ganhou um Oscar, documentário pelas reportagens sobre a espionagem nos Estados Unidos. Não acredita em Glynn, certo? Mas acredita no pavão misterioso. Então, assim, por aí você vê o nível dessa turma aí que segue o PSL. É bem complicado. Tipo, o modo de operar PSL já era de se esperar e eu acho que já tá ficando até batido, né? A gente já espera e eu acho que boa parte da sociedade já tá cansando desses fake news. Eu acho que esses fake news cada vez mais funcionando com o secto de fanáticos do PSL, porque o Glynn, ele desmascarou, né? Perfeitamente a fake news e expôs, e eu acho que já está ficando batido, já é de se esperar, elegeram dessa forma, eles que vão passar 4 anos levando um governo criando fake news, e a população já tá ligada, né? Como se diz a história, nesse modo de OPSL, eu acho que não vai ter muita ajuda na salvação deles, não. Eu queria escutar agora o Peter mesmo. A população está ligada, você disse, em termos, muita gente está ligado. Só que tem pessoas que não querem estar ligadas. Esse é o maior problema. Porque esses são os fanáticos, né? São os fanáticos, faz vista grossa. E essas pessoas ajudam muito para que os criminosos, os de terno e gravatas, os juízes, dos quais estamos falando agora, continuem com seus crimes, porque eles têm respaldo para isso. Que é dessa parte, que, na minha opinião, é pequena, mas uma pequena parte barulhenta e volumosa. Eu estou falando pode ser de 3, 4, 5 milhões de pessoas apoiando isso. Mas a gente tem mais de 50 milhões de pessoas que votam. Mas essas 3, 4 milhões estão na rua, estão brigando, estão distribuindo fake news. Então, isso é um grande problema, é que essas pessoas elas deem força para que esses tipos de crimes políticos que estão acontecendo, que são crimes bem rasos, né? São crimes
que não era mais para acontecer no século que a gente vive, e está acontecendo aqui no Brasil, é realmente assustador. E o pior é que essas pessoas não sabem que elas mesmas serão prejudicadas por esse próprio governo, o que elas tanto apoiam. É só aguardar mais um pouco. E já estão sendo, mas estão ignorando, e tudo que dá de errado é porque é culpa da oposição. Eu não sei vocês nas redes sociais de vocês, mas nas minhas redes sociais eu tenho observado que tem dado uma queda, tem de fato sobrado apenas os fanáticos que têm compartilhado essas bobagens, essas besteiras, e as pessoas, de modo geral, elas estão na pior das hipóteses, elas estão começando a ficarem envergonhadas do voto que deram, então estão fazendo menos barulho. Mas tem a questão do uso de robôs também, né, que a gente sabe que é muito comum para a divulgação dessas fake news, e que é um problema que de fato não tem controle. A gente sabe que foram usados durante as eleições e agora durante a gestão também é utilizado. Então... Isso, hoje mesmo eu notei muitos comentários de robôs na Folha de São Paulo comentando sobre o pavão. Como foi esse negócio do pavão, exatamente? Que eu realmente não estou sabendo, talvez algum dos nossos telespectadores também não estejam sabendo a fundo o que foi esse pavão, o que é que aconteceu, o que é que acontece desse pavão. O pavão misterioso foi um perfil criado no Twitter ontem. Eles criaram um perfil. Na verdade, o perfil foi criado no sábado, e ontem, por volta das 6 horas da noite, eles começaram a twittar que eles tinham descoberto que o Glenn Greenwald, ele tinha pago um hacker russo para invadir o celular do Moro e do Deltan, e ele também tinha pago 700 mil reais para o marido dele, né, o David Miranda, substituir o Jean Willis no mandato. E pagava 10 mil reais de mesada, 10 mil reais de mesada para o Jean Willis na Europa. Só que se essa história fosse verídica, ele não poderia ter usado o Bitcoin, porque o Bitcoin justamente ele não é rastreável, ele é onde tem aquele código, né, que ele não teria esse rastro no computador da pessoa que fez a transferência. Então já começa errado daí quando eles falam que o pagamento para o Jean Willis tinha sido usado com dinheiro de Bitcoins. Isso que dá deixar Carlos Bolsonaro tipo à frente da mídia E depois eles tinham 11 perfis que eles ficaram tweetando até robôs. Eles faziam 11 twitters por minuto. Eram 11 perfis fazendo 11 tweets por minuto até atingir o Topics, né, o topo do Trend Topics no Brasil. E quando ele ficou em primeiro lugar, eles simplesmente apagaram esse perfil do pavão misterioso. Só as pessoas comentando, né, os robôs alimentando e os fanáticos também comentando, como se tivesse sido uma descoberta. Nessa última divulgação também das conversas, houve uma tentativa de tirar a credibilidade do site, que foi em relação à questão do tempo lá, que Moro tinha enviado, Deltan tinha enviado uma mensagem, ou foi o Moro, não vou lembrar agora. Aí tinha enviado para o grupo e logo em seguida tinha encaminhado. Aí começaram a cair em cima disso porque o tempo era exatamente o mesmo de uma para outra. Aí, inclusive, os sites grandes, as páginas grandes de direita começaram a divulgar. Aí ele novamente foi a público explicar. Aí quando ele explicou que eles perceberam que tinha toda a lógica do mundo, aí começaram a apagar as publicações também. Mas o jogo vai ser exatamente esse, tentar tirar a credibilidade do site, tirar da credibilidade do jornalista, que é um pouquinho difícil, né, tendo em vista que ele é reconhecido mundialmente. Mas o objetivo deles e o jogo deles vai ser esse aí. Vamos ver no que é que vai dar. E só para terminar essa história do pavão, é que na semana passada o Carlos Bolsonaro usou esse termo, falando no Twitter, falou alguma coisa em relação a penas do pavão. Então ficou bem claro que é ele que estava por trás do pavão misterioso. É tão previsível, né? Em relação à credibilidade, a gente sabe que da imensa credibilidade do Glenn, do Intercept aqui no Brasil e para o mundo, ele é muito reconhecido. E aqui no Brasil, por mais que tentem, né, tirar essa credibilidade dele, já está sendo esquematizado os próximos vazamentos com a mídia formal, né, tradicional.
Então isso vai quebrar a perna de muita gente. Porque vocês imaginem uma aliança conjunta do Intercept com a Folha, por exemplo. Eles vão perder essa argumentação de credibilidade porque vão ser jornalistas ou canais já de grande mídia, né? Então, O grande questionamento que a gente deixou de fazer até o presente momento, e acho que o Matheus já está querendo encerrar, a gente aproveita também, é em relação às repercussões legais e práticas que isso vai ter. Porque do ponto de vista midiático e político, a gente percebe que tem repercussões na vida de grandes personalidades e da sociedade de modo geral. Mas do ponto de vista legal, vocês acham que como que vai ficar isso? Se isso vai impactar de fato em algum processo? Como vai ficar eu acredito que vai impactar já diretamente dia 25, no julgamento do habeas corpus de Lula, porque a fundamentação do habeas corpus é justamente a parcialidade do juízo. Então, eu acredito que isso vai interferir, de certa maneira, no julgamento. Acho que a defesa vai para cima disso aí. Vamos ver a repercussão, né? Eu acho que Gilmar Mendes, ele já se posta muito nessa opinião da defesa de... Enfim, na verdade, a crítica à Lava Jato, né? E a esses vazamentos. Agora tem que ter cuidado. Em relação a esse julgamento do habeas corpus, se ele for deferido, vai ter uma grande repercussão. E se ele não for deferido, vai ter uma grande repercussão também. Porque, querendo ou não, ainda vai reforçar ainda mais essa própria narrativa de conluio com todas as instâncias. Exato. E é capaz de não ser deferido, né? Porque vai ter muitas manifestações para não liberarem o Lula. O presidente vai falar, muita gente vai ficar falando, jornais, televisão, né? Vão tentar fazer de tudo para convencer o povo a que o Lula continue preso. Peter, mas aí a gente realmente, acho que vai existir pressão dos dois lados, né? Também vai existir muito apoio a Lula nesse dia e tudo mais. Mas assim, eu sempre tenho uma esperança, desculpa me iludir aí, porque realmente eu sempre tenho a esperança que o STF ele vai, de certa maneira, segurar as pontas, porque não é possível. Em relação a Lula, a gente sabe, todo mundo sabe que se ele não fosse Lula, ele estaria solto através de qualquer habeas corpus. Mas é inacreditável. Então eu acho que depois de todos esses indícios, porque realmente, na dúvida, o réu é posto em liberdade. Entendeu? A prova não pode ser utilizada, a prova ilícita, no caso, para condenar, mas para absolver pode. Então, já tem jurisprudência muito forte nesse sentido. Então, rapaz, vamos aguardar aí. Eu tô com esperança, não sei se eu tô me iludindo também, mas vamos ver. Eu também acredito que a gente está no melhor momento para esse habeas corpus acontecer. Eu acho que as coisas estão bem favoráveis para o Lula. Muita gente já entendeu que, independente dele, mesmo que ele for culpado, ele realmente precisa ter um julgamento real, e que esse que aconteceu, que ele foi condenado, ele foi totalmente parcial, então ele tem que realmente ser posto em liberdade. Eu acho que, independente de paixões políticas, no dia que ele foi preso mesmo, teve uma grande movimentação, uma mobilização grande, e mesmo assim a lei foi cumprida. Eu espero que aconteça da mesma forma. Concordo, e a gente tem que fazer as pessoas entenderem justamente isso. Que o que a gente quer que seja garantido é um julgamento justo dentro da lei. Ninguém está aqui dizendo, porque Lula é inocente, Lula é isso. Isso aí, o julgamento justo é que vai definir. Mas o que não pode é nem Lula, nem ninguém entrar dentro de um processo criminal que busca cercear a liberdade, que é a última ratio do direito brasileiro, de forma definitiva. Tipo, você entrou, você está condenado. Não existe isso. Então, é isso que a gente tem que combater, e é isso que a gente tem que mostrar à população. Porque, não é que a gente está contra a Lava Jato. Não, a gente está defendendo o direito de um cidadão, que é um direito nosso, entendeu? Se a Lava Jato errou, pecou nesse aspecto, que seja punida por isso. Não tem nada mais do que isso, né? A gente tem a regra do jogo. A regra do jogo é a Constituição Federal e os códigos penal e processo penal bem delimitados. Então, segue a regrinha ali e tudo certo. Fugiu da regra,
volta o processo, anula o processo, é isso que acontece. Até porque eles estão no governo agora, né? O Bolsonaro é o presidente e não pena para ele estar com o país em protesto. Então, realmente, eu espero uma reação quando o Lula for libertado, uma reação de rua, né? Aquele protesto, pessoas indignadas, mas paciência, né? Estamos numa democracia e eles vão poder protestar, reclamar, Né? mas eles vão ter E que a, aceitar, e porque a a gente, lei é a lei. e a gente comemorar, vai ter gente protestando, vai ter muita gente comemorando. É a democracia, Justamente, né? exatamente. Viva o direito de E todo eu acho mundo protestar como que queira. até não vai ser de interesse do governo incentivar que esses protestos contra a liberdade de Lula continuem, porque isso paralisaria o país e ia ser pior ainda para o governo. Ô Daqui André, pra- mas daqui- vem cá, desculpa interromper, Matheus, mas tu acha que o governo tem projeto de alguma coisa? O governo tá aí, não sabe de nada. O Carlos Bolsonaro, o Olavo de Carvalho é que determina tudo. Mas ele não quer cair, né? O Não, governo não quer cair. Mas André, ele não tem noção disso, não. Tu acha que se ele tivesse noção de, gente, vamos parar com isso, eles já tinham parado de fazer as merdas e falar as merdas que fazem, não. Ele não tem noção. Não tem a noção. Pronto. É isso. Eu não acho que não tem ninguém, eu não vejo ninguém sensato dentro desse governo que diga assim, gente, vamos parar? Não tem. É tanto que eles não param, né? Não param. Eu acho que daqui para dia 25 tem muita água para rolar. Como o The Intercept está dizendo aí, apenas 3% dos arquivos foram divulgados. E tem muita água para rolar, tem arquivo de áudio aí que ainda não foi divulgado. Então daqui para lá, se as águas mudarem, eu acho que o julgamento do STF, quer queira, quer não, é totalmente político. Eu acho que o dos áudios vai sair antes do dia 25. Até para acelerar essa saída do Lula. Isso. Eu acho que tem que sair antes do dia 25 alguma coisa aí para ver se o cenário político dá uma agitada, dá uma alterada a nosso favor, porque realmente, do jeito que tá, é um jogo de cartas marcadas. Eu tô esperando esses áudios aí de Moro for no Senado, que eu espero que eles pressionem para abrir a CPI do Moro. Como o próprio Moro falou nos áudios, nas conversas vazadas, eles confiam no Fux. Wagner disse aí que o Gilmar Mendes já se posicionou a favor da liberdade de Lula, mas é complicado mudar a opinião, por exemplo, de Fux. Fux vai votar a favor da liberdade? Eu acho que... Não, mas nessa turma Fux não participa, não. Os outros dois têm para votar é Lewandowski e acho que Marco Aurélio, não lembro. É no plenário. Mas eu acredito que seja no plenário, mas seria o voto de Carmen Lúcia e Rosa Weber. Eu acho que o voto mais complexo é de Rosa Weber, assim, em relação a essa questão. Eu não, ela é muito confusa. Ela fala uma coisa e decide outra, pô. Ela vai pela pressão popular. Se ela vê que tá pressionando, ela para. Na prisão da segunda instância, ela voltou, ela discordava da prisão de segunda instância, mas votou pela prisão de segunda instância. Foi um voto altamente equivocado e muito estranho, que todo mundo do meio jurídico não entendeu. Então a gente tem que ver aí. Vamos ver que esse juiz toda hora é uma novidade. Para encerrar agora, eu queria escutar as considerações finais. Vamos começar pelo Peter Miller, de São Paulo. Bom, prazer ter falado hoje com vocês. O debate foi muito legal. Tudo que a gente está falando assim está muito claro para todo mundo. E esperar os acontecimentos que vão acontecer aí até o dia 25, liberação dos áudios, que é o que me deixa mais curioso, que é o que pode realmente dar liberdade para o Lula e também dar uma melhor organização para a própria esquerda, para direcionar como é que vai trabalhar a partir desse momento em relação a esse governo que está por aí e um governo que está muito atrapalhado nesses 6 meses que está por aí. É o segundo que eu faço aqui com vocês, né? E bem legal. Hoje o debate foi bem legal. Abraço para todo mundo. O Wagner Vidal. Suas considerações. Primeiramente, agradecer a todos vocês pelo excelente debate. É sempre enriquecedor essa troca de conhecimento, de
informações do nosso meio político, a gente sempre aprende um pouco. E como o Peter falou, vamos aguardar, né, o desenrolar dos próximos vazamentos. Eu acho que essa ação do The Intercept, ela mudou, deu uma viradinha assim na chave da nossa situação política. Ela hoje está repercutindo muito e vai repercutir muito ainda lá na frente, do ponto de vista especialmente político, porque a gente está falando de questão judicial, mas o político está ali lado a lado. Ela vai repercutir muito, acho que veio para a esquerda, veio de forma positiva, porque ela alimenta a nossa narrativa, uma coisa que a gente já sabia, como o Peter falou, uma coisa que a gente sempre soube, porque era evidente a conduta pessoal do juiz Sérgio Moro. Ele é movido por interesse pessoal e interesse político, que desencadeou a sua aceitação para ser ministro de Bolsonaro, que só foi eleito em virtude da saída de Lula da disputa. Então, vai repercutir muito ainda. A gente vai ver essa semana Moro no Senado, próximos vazamentos, habeas corpus de Lula chegando. Então, muita coisa vai acontecer no nosso país. Vamos embora. Gil Transinácio. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, meu primeiro podcast com vocês. Foi bem bacaninha, apesar da gente ter divergência em relação a alguns pontos. Acho absolutamente saudável e necessário que a gente possa debater essas questões. Meu grande desejo é que, de fato, isso tudo termine logo, que Lula seja solto, ou que ao menos tenha direito a um julgamento justo, e que o Brasil possa começar a debater as pastas e as questões que, de fato, são relevantes para a economia do país. Por fim, Matheus Podemos. Pois é, agradecer a você, André, Wagner, Peter, Gil. Agradecer a você, ouvinte, que nos está escutando até esse momento. Enfim, nosso podcast se propõe agora a lançar um novo episódio toda semana. Estaremos aqui pelo YouTube e também em transmissão pelo Facebook, isso tudo gravado. Minha aferição final a respeito do conteúdo desse podcast, especialmente dessa questão da Vaza Jato, é que isso se resolva, que o STF julgue pelo certo, pela liberdade, e que a Lava Jato possa continuar, como disse no início, com pessoas sérias, com juízes realmente imparciais, e que possa ser feita a justiça de uma maneira plena e sem interferência política, na medida do possível. Obrigado, Matheus por Deus, Peter Miller, Nasso e Wagner Vidal. Eu também espero que as comecem a ficar mais claras na sociedade e que as coisas comecem a voltar para o lugar e o país consiga sair desse atoleiro, né, que a gente está desde que isso começou. E também concordo que a operação tem que continuar para combater a corrupção no nosso país, e só que de uma forma correta, né? Sem objeto político, sem objeto de poder, e que os responsáveis por essa bagunça, que eles sejam punidos, né? Que sirvam de exemplo para que outras pessoas não sigam esse mau caminho. Agradeço a todos. Também divulgar aqui a página do JPD Pernambuco, que é @JPDPernambuco_. Quem for de Pernambuco pode nos seguir no Instagram. E é isso. Obrigado a todos.